Salve, salve nação corintiana, amigos e amigas de todas as torcidas. Memphis Depay é o novo jogador do Corinthians, galera. É uma baita de uma contratação, galera. Uma baita de uma contratação. E já vou começar falando o vídeo aqui o seguinte, torcedor corintiano. Torcedor corintiano, deixa para que assuntos como... mas como o Corinthians vai pagar esse jogador? Mas um clube falido contratando esse jogador. Mas será que ele vai jogar por conta das lesões? Deixa para que esse discursinho nojento seja falado pela mídia suja, podre e pelos rivais. Nós, torcedores do Corinthians, temos que torcer, temos que vibrar com a contratação, temos que apoiar a contratação. Se o jogador chegar aqui em São Paulo, a gente tem que chegar apoiando ele, vibrar com ele. É uma baita de uma contratação pro Corinthians. O Corinthians não fazia uma contratação desse tamanho, desse peso, há muito tempo. Independente do que ele estava fazendo, que ele fez nessa última temporada. Independente, ele não estava muito bem, por causa acho que teve algumas lesões e tal, mas não interessa. Esse cara no futebol brasileiro, ele é muito superior aos outros jogadores. No futebol brasileiro, esse cara o futebol que ele já apresentou é muito diferente. É muito diferente. E se ele jogar 5% do que esse cara jogou na Europa, principalmente no Lyon, ele vai deitar e rolar no futebol brasileiro. Eu falo pra vocês, o futebol brasileiro é num nível lá embaixo. É muito fraco o futebol brasileiro. E esse jogador é aquele típico jogador que vai chegar no futebol brasileiro e deitar e rolar. Então o discurso do corintiano tem que ser esse. Tem que ser de apoio, tem que ser de vibrar pela contratação. Deixa esses antes, esses babacas, essa mídia suja nojenta, ficar falando um monte de merda aí. Que é isso, galera. E aí que eu fico pensando, isso eu tenho certeza, né? Porque eu já sei disso, né? Mas como o Corinthians é gigantesco. Gigantesco. Não se falou em outro assunto. Vai ter jogo da NFL hoje, um baita de um evento lá na Neoquímica Arena. Vai ter jogo da seleção. Qual que foi o assunto mais falado do dia por todo mundo? Você entra no TikTok, páginas de Palmeiras, Flamengo, de todos os clubes lá, contratação do Corinthians. Os caras colocam no título, contratação do Corinthians, Memphis Depay. Todos. Sabe por quê? Porque o Corinthians é gigante, velho. É gigantesco. Eu não sou muito fã daquele programa do Jogo Aberto, né, galera? Eu falo pra vocês aqui, eu acho um baita de um programa fraco do futebol. Mas hoje eu recebi um vídeo acho que é um São Paulino que trabalha lá, o tal de Sgarbi, né? Ele é São Paulino, e do Denilson. Eles falando que se o Corinthians se estruturar, que eu venho falando isso há tempos aqui, né, galera? Se o Corinthians se estruturar, se a diretoria parar de roubar o Corinthians, de assaltar o Corinthians, se eles começassem a trabalhar no Corinthians sério, o Corinthians ia ser a maior potência do futebol brasileiro e eu acho que do mundo. O Corinthians, ele tem tudo para ser a maior potência. Ele é gigante, o Corinthians. Ele é gigante. Os antes ficam malucos, porque não para de falar de Corinthians. Não para. Corinthians é sempre o primeiro assunto. Futebol é sempre o primeiro assunto, é o Corinthians. Puta, como eu amo ser corintiano. Como o Corinthians é gigante, galera. Puta que pariu, velho. E hoje eu vim fazer o vídeo aqui, ó, com a camiseta dos Filhos do Terrão, né, laranja. Essa daqui é de treino, que era se eu não me engano, de 2022, de treino do nosso Coringão. Mas dessa cor aqui no laranja, né, galera? Pra fazer homenagem ao segundo maior artilheiro da seleção da Holanda, que é o Memphis Depay. E tem gente que vai criticar a contratação do Corinthians, hein, velho? Tem gente que vai falar mal da contratação do Corinthians. Tem gente que é hipócrita na mídia suja. E vocês sabem de quem eu tô falando, né? Mauro César, a gente tem que falar um pouco desse babaca aqui, né? Que há dois dias atrás, no programa, acho que foi da Jovem Pan, o próprio Pilhado, né? Perguntou pra ele, e aí, Mauro César, e o Corinthians especulando o Memphis Depay? Ele, isso aí eu não vou nem falar sobre esse assunto, né? Isso é piada, né? Isso é... Nunca que o Corinthians vai contratar esse jogador. Isso é piada, falar sobre esse assunto. Vamos pro próximo assunto, que isso aqui não tem relevância nenhuma. Toma, seu otário. Toma, seu babaca. Você é um verdadeiro babaca, Mauro César. E aí fez um videozinho hoje, porque ficou desesperado. Porque depois de um dia, aí saiu a notícia que o Pedro se machucou. Logo na sequência que o Pedro se machucou, e ele falou do mesmo jogador, do Memphis Depay, que o Flamengo queria contratar. O Flamengo poderia sondar para contratar. Aí pro Flamengo é uma beleza de jogador.
Ah, mas aí o Flamengo, que isso, aquilo, pra contratar. Ele muda, sabe por quê? Porque ele não é não é jornalista esportivo, ele é torcedor. Eu já falei isso várias e várias vezes. Por isso que esse cara deveria ser proibido de ficar com o microfone na mão, fazendo esse serviço que ele faz. Que é um lixo de serviço que esse cara faz. É um lixo. E aí, hoje o Corinthians contrata o jogador e é o discurso dele. Ah, aonde que vão levar o Corinthians? Ai, o que estão fazendo com o Corinthians? Será que o torcedor não percebe o que estão fazendo com o Corinthians? Ô seu otário! Não precisa falar do Corinthians não, seu imundo! Você lava sua boca pra falar do Corinthians! Seu merda! É isso que você é! É isso que você é! Um merda! Bom, feliz pra caramba com a contratação do Memphis, de verdade. Os moldes aí parece que é um contrato de 2 anos que o Corinthians fechou com ele. O salário e luvas em torno aí de 2,5 milhões por mês. E pra quem não sabe, quem vai estar pagando esse salário é a Esportes da Sorte, a casa de apostas, o patrocinador master do Corinthians. Quem vai pagar isso aí? Então tem gente que é burra, que não entende a contratação desse cara aí, que fica, ai, mas o Corinthians tá falido, mas o Corinthians não pode contratar um jogador desse. O Corinthians pode contratar um jogador desse. Porque o Corinthians, apesar dos dirigentes, os lixos que comandam o Corinthians, afundarem o Corinthians é tão grande, é tão gigante, que o Corinthians consegue patrocinador master no valor exorbitante. Consegue encher o estádio, todos os jogos, com rendas absurdas. Consegue trazer eventos para a Neoquímica Arena que nenhum outro clube, nenhum outro estádio consegue. É o clube mais falado na mídia. Todos os dias é o clube mais falado na mídia. Vocês querem que eu fale? Vocês querem falar o quê do Corinthians? Então você que é anti, você que é dessa mídia podre, cara, baixa a cabeça e fica quietinho. Sabe por quê? Porque o Corinthians é gigantesco. E eu dou risada da cara de vocês quando vocês ficam fazendo essas piadinhas aí, tá? Bom, outro assunto que eu queria falar com vocês também, e isso não é novidade pra ninguém, né? O STJD, né? O STJD é um lixo. É um lixo. Vou explicar o porquê pra vocês. Por que eles têm critérios diferentes? Porque eles são minúsculos, porque eles são uma merda. Uma merda. O STJD é uma bosta no futebol brasileiro. O Corinthians, um ano retrasado, inclusive eu tava até nesse jogo. O Corinthians jogou contra o São Paulo e teve gritos homofóbicos, né? Que a gente canta, que a gente sempre cantou na Neoquímica Arena. Sempre cantou. Como é que é? Até esqueci a música agora. Dessas bichas teremos que ganhar. Vamos! O Corinthians sempre cantou isso aí. Aí teve isso nesse jogo, que o Corinthians empatou com o São Paulo em 1-1, eu tava nesse jogo, e o Corinthians foi denunciado pelo STJD. Com o quê? Com um jogo sem torcida no estádio, e o Corinthians acaba tomando um prejuízo, né, de mais ou menos 2,5 milhões, porque a arrecadação do Corinthians em praticamente todos os jogos, arena lotada, e o Corinthians toma esse prejuízo. E aí, galera, pasmem, pasmem, o Flamengo, queridinho do STJD, da mídia, podre, ele fez cânticos homofóbicos também, se eu não me engano foi contra o Fluminense. Fez cânticos homofóbicos. Sabe o que aconteceu? O STJD nem denunciou o Flamengo. Não teve denúncia nenhuma pro Flamengo. E aí, galera, pasmem, o Palmeiras. O Palmeiras, ele teve no último jogo contra o São Paulo cantos homofóbicos também. E sabe o que aconteceu com o Palmeiras? Ele tomou uma multa de 20 mil reais. Por quê, né, galera? Por quê? Porque eu falo, o Corinthians é gigante. O Corinthians incomoda muita gente. Então, os caras, eles têm medo que o Corinthians possa fazer alguma coisa, porque o Corinthians é tão grande, é tão gigante, que eles se borram. Eles se borram nas calças do Corinthians se estruturar, de o Corinthians arrumar a casa, porque eles não vão segurar o Corinthians. O Corinthians vai ser a maior potência do planeta. Então eles se cagam nas calças. Então por isso que é isso aí, é diferente as medidas. Porque é irrelevante. É irrelevante. Flamengo, Palmeiras, São Paulo. Eles são irrelevantes, O Corinthians incomoda. O Corinthians da mídia. Então o STJD denunciar o Corinthians dessa forma, vai ter notícia. Vai ter o que falar. Não denunciar o Flamengo e fazer essa denúncia contra o Palmeiras de 20 mil reais, não estão nem aí, porque não vai ter assunto, porque não tem mídia, não tem porra nenhuma pra esses clubes, velho.
Essa é a verdade, essa é a diferença de um Corinthians para os outros clubes. Eu dou risada da cara de todos. Eu dou risada, porque o Corinthians é gigante e vocês, e vocês têm que engolir o Corinthians. Nas piores fases da história do Corinthians. Tem tanta inveja, mas tanta inveja, que eu tenho dó de vocês. Eu tenho dó, de verdade. E quero falar também, galera, que, lógico, empolgado com a contratação do jogador. Eu acho que o Corinthians está começando a montar uma estrutura de time da hora. Eu tô falando isso já. O Ramon Dias, o Emiliano, eles estão fazendo um bom trabalho. Só que a gente tem que também pé no chão, né, galera? Pé no chão. A gente tá na zona de rebaixamento ainda. Com esse time que o Corinthians tá fazendo, formando aí, esse time não vai ficar na zona de rebaixamento. Eu tenho certeza disso. O Corinthians vai se safar desse rebaixamento no Campeonato Brasileiro, se Deus quiser. E a gente vai fugir disso daí. Então, pé no chão, jogo a jogo, e a gente vai torcendo para que o Corinthians se estruture e saia de vez dessa situação. Beleza, rapaziada? É isso aí. Não deixa de se inscrever no canal, ativem o sininho, deixe seu like que é muito importante. Tamo junto, é nóis e vai Corinthians!